Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do cilindro y² mais z² igual a 9, que está acima do retângulo com vértices 0, 0, 4, 0, 0, 2 e 4, 2. Bom, o objetivo é determinar a área da superfície. Verificando aí as condições dadas, né? Ele diz que a superfície está acima do retângulo e ele nos dá os vértices, né? Os vértices são dados com coordenadas x e y. Então, a região D está no plano XY. Então, vou representar a região D aqui, né? Que vai ser um retângulo formado por esses vértices. Então, eu sei que a região D de integração está aí com os vértices 0 e 0, né? Com os vértices 4 e 0. Então, a gente tem aqui 4 para o x, 0 para o y. Com vértices 0 e 2. Aqui a gente tem 0 para o x, 2 para o y. E 2 e 4. 2 para o x, 4 e 2, né? 4 para o x e 2 para o y. Então, essa aqui, ó, é a região de integração. Se a região D está no plano XY, né, a função para calcular a área de superfície, a área da superfície, significa que a função é função de x e y. Então, vai ser a área da superfície, vai ser dada pela integral dupla, né, da região D, da raiz quadrada de 1 mais derivada parcial de z, que seria a função de x e y, parcialmente em relação a x elevado ao quadrado, mais derivada parcial de z em relação a y elevado ao quadrado, integral em dA, né? Por que é importante saber onde está a região D? Por causa aqui do diferencial, né? Saber. A região D está no plano XY, a gente sabe que a função que a gente precisa encontrar é o Z. E da onde vai tirar isso? Da parte do cilindro, ó, porque ele dá aqui o cilindro e a gente tem o Z. Então, se a gente pegar aí o cilindro, que tem equação y² mais z² igual a 9, a gente isolando o z, vamos ter que z² é igual a 9 menos y², ou seja, o z é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos y². Então, como ele quer aqui que está acima do retângulo, então está na parte de cima, é a parte de z positivo. Portanto, né, a gente tem aí que z é a parte superior. A gente teria duas superfícies, a parte de cima do cilindro, a parte de baixo. Então, portanto, z é igual a 9 menos y². E aí vem agora, né, para calcular a área da superfície, as derivadas parciais. Então, a gente faz derivada ΔZ parcialmente em relação a x. Z não depende de x, então a derivada é zero. E vamos fazer ΔZ parcialmente em relação a y. Derivando em relação a y, primeiro, aí temos que derivar a função raiz quadrada. A derivada da função raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Copia tudo que está dentro, 9 menos y². Como é uma função composta, vezes a derivada que está dentro. A derivada de 9 é 0 e a derivada de menos y² é menos 2y. Aí 2 simplifica com 2. A gente tem aí que ΔZ, ΔY é menos y sobre a raiz quadrada de 9 menos y². Então, podemos montar ali a equação da área de superfície como sendo integral dupla. Aí, aqui dentro, a função vai ser a raiz quadrada
de 1 mais. Aí a gente vai ter aqui del z, del x, que é o 0 ao quadrado, mais, abrindo parênteses aqui, vai ficar menos y sobre a raiz quadrada de 9 menos y quadrado. Tudo isso aqui fecha ali dentro da raiz. E agora eu vou ter o dA. Como os limites são constantes, tanto faz a ordem que eu colocar aí o dA. Vou colocar aqui dy. Se eu coloquei o y primeiro, vou colocar o limite de y, que vai de 0 até 2. E depois integral em dx, que vai de 0 até 4. Tá? Então, aqui, se a gente perceber, a gente só tem função de y. Então, a gente pode separar em duas integrais multiplicadas. Então, eu posso fazer integral de 0 a 4, que é de x, integral em dx. E integral de 0 a 2 dessa função aqui. Aqui vai zerar, né? Aqui eu vou ter... Opa, aqui faltou colocar o quadrado. Aqui eu vou simplificar o termo, né? A gente vai ter 1 mais aqui menos y ao quadrado dá y quadrado, dividido a raiz quadrada ao quadrado, a raiz some, fica 9 menos y quadrado, integral em dy. Então, para calcular essa integral aqui, a gente simplifica, tira o mínimo múltiplo comum para fazer. Aqui a gente já pode fazer a integral em x, a integral de dx dá x, que varia de 0 a 4. Aqui vai ficar a integral de 0 a 2, aí raiz quadrada, né? Tira o mínimo múltiplo comum entre os termos, que fica 9 menos y quadrado, dividido por 1 dá 9 menos y quadrado, vezes 1 fica 9 menos y quadrado, dividir 9 menos y quadrado dividido por 9 menos y quadrado dá 1, vezes mais y quadrado, ali em cima. Isso dy. Aí aqui esse termo corta com esse termo. Aí a gente vai ter que a área superficial é igual. Aqui substitui os limites. Fica 4. Aqui fica integral de 0 a 2. Aqui fica 9 em cima e esse termo embaixo. Eu posso separar em duas raízes. A raiz de 9 em cima, que dá 3, dividido pela raiz quadrada de 9 menos y quadrado, dy aí embaixo. Aí, para calcular essa integral aqui, né, quando aparece essa expressão, a gente calcula aí por substituição trigonométrica. E aí a gente chama que x, né, nesse caso x não, né, a variável é y, que y é igual a constante a, tira a raiz quadrada aqui de 9, que dá 3, né, e substitui pela relação trigonométrica do seno. Então, fica que y vai ser 3 seno de θ, que é a seno do ângulo. Então, quando eu tiver a expressão a quadrado menos um y, uma variável ao quadrado, eu uso essa substituição trigonométrica. Vou trocar o y, eu preciso trocar o dy. Então, fica dy, deriva desse lado. Aí, aqui fica 3, derivada do seno, cosseno, derivada do seno, cosseno θ, dθ. Então, trocar o dy. Como temos limites aí de integração, uma integral definida, eu vou trocar os limites. Então, eu preciso isolar o θ aqui nessa equação. Pegando e isolando o θ, ficaria o θ é igual ao arc seno de y, né? Tá aqui dividido por 3, tá? Então, quem são os limites de integração? É 0. Então, eu tenho lá, quando y é 0, eu vou ter que θ é o arc seno de 0 sobre 3. 0 sobre 3 é 0. E o arc seno de 0 é 0. E quando y for igual a 2, eu vou ter que θ é igual ao arc seno de 2 terços. Não é um valor aí notável. Então, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo o limite. Então, vai ficar assim, a área da superfície é igual. Aí, esse 4 pode multiplicar com 3, que é constante ali, fica 12. Integral dos novos limites, que vai ser 0 até o arc seno de 2 terços. Aí, eu vou ter ali 1, que eu tirei o 3, dividido
pela raiz quadrada de 9 menos o y ao quadrado. O y é 3 seno θ, ao quadrado fica 9 seno ao quadrado de θ, vezes o dy. O dy é 3 cosseno de θ dθ, né? Aí vamos simplificar aqui 9 menos 9 seno ao quadrado, colocando 9 em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de θ. Aí vai simplificar a raiz com 9, vai ficar 3. Vai simplificar a raiz com quadrado, vai ficar só o cosseno. Aí corta esse cosseno com esse cosseno e esse 3 com 3. Então vai ficar a área da superfície igual a 12 vezes a integral de 0 ao arquisseno de 2/3 da integral de dθ, né? Aí então a gente vai ter que a área da superfície é igual a 12 vezes a integral de dθ da θ, variando de 0 até o arquisseno de 2/3. Substituindo os limites de integração, só o superior no lugar do θ, a gente tem 12 vezes o arquisseno de 2/3, tá? Esse é o valor da área da superfície. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!